Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos na sua casa. Glórias a Deus pela sua vida, que priorizou estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Estamos meditando na teologia do desperdício, Jesus e o desperdício, as parábolas que Jesus falou nos evangelhos e em que ele cita o desperdício. Mateus capítulo 18. Mateus 18, versos 23 a 25. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazer, trouxeram-lhe o que ele devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com quem pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que Calma. Dívida fosse paga, que a dívida fosse paga. Luli, desculpa, 25, foi até o 25, Luli agora, 26, 27 e 28. Mateus 18, versos 26, 27 e 28. Então o servo mostrando-se reverente mandou ser paciente comigo e pagarei. E o Senhor do observa, padecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo porém aquele servo, comprou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agradando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. A gente vê essa parábola do credor incompassivo no sentido de que ele não é misericordioso. Um homem que recebe o perdão que recebeu, ele não consegue perdoar as dívidas. Esse pensamento, ele vem trazer a condição e o entendimento, o ensino, que falta de perdão, além de tudo, dá prejuízo. Quando você não perdoa, e aí a medicina, ela já identifica pessoas, não todas as pessoas que têm problema de câncer, mas pessoas que têm problema de perdão, não perdoar o próximo, elas desenvolvem problemas físicos, inclusive também o câncer, problemas nos ossos, problemas de órgãos internos, porque a amargura de você não perdoar pessoas, ela leva você a uma situação de enfermidade. E aí essa passagem, ela vem trazendo um rei, que ele faz uma pesquisa, manda o tesoureiro dele fazer uma pesquisa sobre as pessoas que o estavam devendo. E aí ele chega no topo da lista, uma pessoa que devia 10.000 talentos, equivalentes hoje mais ou menos a 300 quilos de ouro, que é uma fortuna imensurável. E aí o rei fala: vou prender você. Era o costume daquela época. Quando você devia algo para alguém e você não podia pagar, você era colocado como escravo, você, os seus familiares, até que a dívida fosse paga. E aí aquele homem se prostra perante o rei e olha para ele e fala: me dá, não consegui pagar, não ia conseguir pagar nunca. Mas o rei se compadece dele, é uma história conhecida, e perdoa ele. Só que ele saindo dali, ele encontra uma pessoa que devia 100 denários. Se a gente pensar, denários é o dia de um trabalhador. Se a gente pensar um trabalhador aí a 100 reais, mais ou menos, só para dar uma arredondada, o valor em torno de 1.000, 1.500, no máximo 2.000 reais. E aquele homem não perdoa ele, prende ele, e o rei fica sabendo, e tira aquele perdão que ele tinha dado e prende ele para que ele pudesse pagar a dívida. Cancelar uma dívida não quer dizer que ninguém a pagou, mas que aquele que deveria pagar não pagará mais. Então, quando você pensa em dívida, a dívida ela não some. Mesmo diante do sistema bancário, você fala: a dívida caducou, ou o cara não pode mais cobrar, mas a dívida ela continua existindo. No mínimo fator moral, a pessoa ela continua devendo. Um segundo ponto importante nessa parábola mostra como é possível desperdiçar o perdão que Deus nos dá, por ausência total de perceber que o perdão de 10.000 talentos que devia não implicaria no cancelamento automático de uma dívida apenas de 100 denários ou 200
100 denários, 2.000 reais mais ou menos de uma pessoa que estava devendo. E essa parábola ela vem trazendo um ensino muito profundo, que é a condição de que, será que eu tenho que reter perdão? Será que as pessoas que me magoaram realmente me levaram a um prejuízo? Ô Alice, faz uma gentileza, tira o teu carro dali, porque como essa van está aí no meio do caminho, os caras estão passando muito justo ali. Não vamos estragar seu domingo, não. Dá uma ré aí. Então ele mostra para mim e para você essa condição de que o perdão do rei, que é a figura divina do Senhor, sobre as nossas vidas, ela equivale a algo muito maior do que 10.000 talentos. O que é que pode gerar no meu coração uma dureza de tal maneira que eu não venha a perdoar aquele que me magoou? Fale, minha querida. Mas será que essa pessoa adoece por essas questões de importância que o senhor tem? É uma questão biológica? Biológica e psicossomática. Tá? A amargura. Porque quando você não perdoou alguém em relação a algum assunto, e eu não estou dizendo que não doeu, não estou dizendo que a pessoa não magoou, não é nada disso. Você tem dificuldade de encontrar a pessoa. Quando você encuta, você fica com o coração amargurado. A raiz de amargura, que é a condição de você continuar pensando naquela coisa. Poxa, mas olha, o André fez aquilo, cara, ele fez aquilo. E você fica naquela amargura, você não consegue ver, e o seu corpo, nosso corpo, ele metaboliza de alguma forma essa falta de perdão. Em mim, quando eu estou nervoso, já falei para vocês, quando eu estou nervoso, eu tenho diarreia, eu tenho problema de estômago. Tem gente que tem problema de dor da cabeça, tem outros que desenvolvem osteoporose, então todo tipo de enfermidade. O nosso corpo, ele é uma máquina muito bem feita pelo Senhor, em que, em vez daquilo explodir, ele começa a mostrar, de alguma forma, que aquilo está com algum problema. Então, dá alguma dor, traz algum tipo de enfermidade. Isso é real, não é espiritual no sentido que está na igreja. Não, se for na medicina, você vai encontrar esse tipo de estudo. As palavras do seu Senhor são claras. Mateus 18, 33. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Exatamente essa frase. Jesus Cristo, diante de mim, diante de você, no dia do juízo, vai perguntar: será que você não deveria ter perdoado, como eu te perdoei? E nós estamos vendo dentro do Evangelho de Mateus exatamente a condição de que nós temos que perdoar as nossas dívidas, as nossas ofensas, como nós fomos ofendidos, como as pessoas têm dívidas conosco. O desperdício principal de algum benefício que Deus nos concede se dá no instante em que nós destruímos o nosso relacionamento com os irmãos. Então você continua adorando a Deus, você continua indo na igreja, continua levantando as suas mãos, cantando hinos de louvor e adoração, mas você não tem comunhão com seu irmão. Para Deus, não há comunhão com ele. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Valorizar de fato o perdão que Deus nos dá em Cristo implica no compromisso de nós perdoarmos aqueles que nos magoaram. Se você realmente acredita, se você valoriza realmente o perdão de Deus na sua vida, você tem que, não é pedido, não é opção, não é um desejo, você tem que perdoar. Um dos maiores símbolos se a pessoa é cristã é que se ela perdoa. E o maior dos símbolos que ela vai para o inferno é a falta de perdão. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versos 6 a 9. Manu vai ler o verso 6 e o 7, e o Carlos 8 e 9. Então Jesus proferiu o seguinte: parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. 7 também? Pelo que disse aos viticultores, há 3 anos venham procurar fruto. Esta figueira não acho, pode cortá-la, para que
está ela ainda ocupando inutilmente a terra. 8:9, Carlos. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que tenha pescado ao redor dela e lhe ponha estrumo. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandará cortá-la. Duas coisas. Primeiro, uma coisa que eu nunca tinha visto. O que é que estava fazendo uma figueira no meio de uma vinha? Pesquisar isso aí. Por que essa figueira está no meio da vinha? Mas a pergunta é, o que é uma parábola? Uma comparação. Não. O que é uma parábola? Hã? Uma história. Tá, começa bem. Uma história. O que mais? Que quer ensinar algo através de uma comparação. De uma comparação. Então, ele quer contar uma história, aí ele vem trazendo toda uma ilustração dentro de algo que é comum no dia a dia, para que a pessoa ela consiga olhar para aquele fato que é comum no dia a dia dela e traga como uma referência a aplicação na vida dela. Isso chama-se parábola. Por isso que Jesus ele sempre usava parábolas. Por quê? Porque os profetas já tinham sido literais em todas as escrituras do Antigo Testamento e o povo não tinha se convertido. Então Jesus começa a usar outras formas de alcançar. É algo que eu já falei para a grande maioria, que é o contexto de que Deus falar de uma forma sobrenatural não é algo bom. Quer dizer que o seu coração está duro à palavra. Então ele acaba utilizando uma outra forma para alcançar você. Não é que é ruim, mas não é bom, porque o seu coração, se ele tivesse voltado ao Senhor, a palavra iria falar tranquilamente ao seu coração, que é a forma natural. Mas voltando à parábola da figueira estéril. Essa parábola tem uma lição profunda, também relacionada com o arrependimento. A figueira plantada na vinha do dono desapontou porque este procurou frutos nela em 3 anos seguidos e nada encontrou. Temos que estar na igreja e dar frutos. Você tem que fazer algo. Você tem que trabalhar e fazer alguma coisa na igreja. Tem que ser útil. Eu sento na igreja, eu entrego meu dízimo, eu trago a minha oferta, trago o meu alimento e tal, mas a igreja é muito mais que isso. Há atividades para todas as pessoas fazerem. O que acontece é que você prefere ficar na sua condição de moleza do que qualquer outra coisa. Então você tem que ter atividade na igreja, não é necessariamente na igreja 4 paredes, é na igreja no corpo de Cristo. Evangelizar, levar folheto, fazer uma visita, alguma coisa você tem que ser útil. Você não pode ser uma pessoa que só vem no restaurante, come e vai embora. Porque a finalidade da palavra de Deus, que é trazer o alimento para que você instrua outras pessoas, está rompido. Pessoas estudam, estão aqui 5, 10 anos e não fazem absolutamente nada. À noite, assiste o culto, chora, segunda-feira, fecha a Bíblia, vai para o seu trabalho, vai para as suas atividades e não faz mais nada. É a figura da figueira em que o Senhor volta ano após ano e não encontra nenhum fruto. Algum defeito na árvore causou essa triste decepção. Não foi imaturidade por falta de tempo, ela não era uma árvorezinha nova, não. Porque certamente o dono sabia muito bem o período de tempo que é necessário para que uma figueira produza fruto. O agricultor recomenda mais tempo e adubo, então aquela pessoa que está cuidando fala assim, vamos tentar mais um pouco, vamos insistir mais um pouco, vamos adubar, vamos esperar daqui a 1 ano. Mais 1 ano de cuidados especiais poderá resolver o problema. É esse choque que eu dou em vocês. Faça algo, desperta, acorda, você que dorme. Faz alguma coisa. Você continua na sua vidinha. Continua a sua vidinha. O agricultor recomenda mais tempo e adubo. Mais 1 ano de cuidados especiais poderá resolver o problema. Entretanto, se tais cuidados não fizerem qualquer diferença, o agricultor corta a figueira e ela não merece mais misericórdia. É isso que você está esperando? Você está esperando que não tenha mais misericórdia sobre a sua vida? Porque se você morrer sem ser uma pessoa que dá fruto, você está mostrando que você não é de Deus. Quando você acordar dentro do inferno,
Não há mais nada a ser feito. Lembra da figura daquele rico lá? Ô, Senhor Abraão, pede para o Lázaro molhar o dedinho dele lá na água, tá? Me dá um pouco de refresco. Leva alguém lá para ressuscitar, para falar para os meus filhos, para os meus parentes. Não adianta, a palavra está sendo pregada. E você continua não dando fruto. O contexto de Lucas capítulo 13, nesse texto que nós lemos, mostra que a falta de arrependimento na pessoa que corresponde à figueira infrutífera, ela é algo que mata a pessoa. Tanto os galileus que sofreram o problema de... Volta. Lucas capítulo 13, verso de 1 a 4. Tem um texto a mais aqui para ler que eu não tinha lido. 13, de 1 a 4. É um texto anterior ao texto da figueira estéril. 1, 2, 3, 4. Pedro, 1, 2. Naquela mesma ocasião, chegando alguém, falavam a Jesus a respeito de Galileu, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizaram. Ele, porém, disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, porque padeciam dessas coisas. 3 e 4. Natália. Não era eu vosso filho, se porém não vos arrependestes, totalmente pereceis. Ou cuidares que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé. E os matou eram mais partes que todos os outros habitantes de Jerusalém. Aqui, esse texto aqui, ele tem várias histórias aqui, dentro dessa pequena passagem. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Então, matar judeus, matar cristãos, era algo que era agradável a eles. Então, com o sacrifício deles, eles misturavam, eles faziam um sacrifício às divindades e misturavam com o sangue que eles assassinavam dos cristãos. E ele perguntava assim... Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? Vocês acham que essas pessoas que morreram, elas eram mais pecadores, por isso que elas pecaram? Morreram? E essa torre de Siloé era uma torre que caiu e matou um monte de gente lá, 18 pessoas. Vocês acham que essas pessoas elas eram mais culpadas? Ele está falando, não eram. No verso 5 ele vem trazendo, falando assim: eu vou lá afirmo, se não vos arrependerdes, vocês vão morrer igualzinho. Então todas as pessoas, elas têm consequências na vida, que é algo que a gente vem falando por anos na vida de vocês. Vira e mexe, um liga para mim: ai pastor, e não sei o quê. Mas e na época que você fez aquilo? Pô, mas é a consequência do pecado. Nós temos consequências nas nossas vidas. A pior consequência vai ser você ser uma figura estéril. Uma figura que não dá fruto, em que você não faz absolutamente nada. Reunião de quarta-feira, não participa. Não dá tempo. Estou cansado. Não pode. Gente, mais cômodo do que uma reunião de oração em casa, na internet. Só um minutinho, Menise. Não é possível. Era para todo mundo participar. Não, mas não dá porque não sei, eu fico com vergonha, porque a câmera... Gente, todo tipo de desculpa. Nós estamos orando, você não faz nada na igreja, nada. E você tem a oportunidade de, na quarta-feira, você estar aqui com a gente orando por pessoas que estão com problemas em outros países, com dificuldades, e mesmo assim, você não participa. Que desculpa você vai estar diante do Senhor, você vai dar diante do Senhor, que você não tinha tempo todas as quartas-feiras, por exemplo, Menise. Faz tempo, hein? Filho que não está frutificando, ele não vai para o inferno, ele já é salvo. Mas eu não falei que ele é filho? Você colocou o filho na jogada. Ah, tá. Porque se o filho não está frutificando, ele tem a salvação, mas ele vai entrar aquela questão de menos e galardão. Mas aqui ele não está falando de filho. Ele está falando de pessoas que não dão frutos. E não dando fruto, elas estão simbolizando que não são filhos.
E entenda que mesmo na situação ideal, ou melhor, ideal não, mas melhor, que é a condição de você ir para o céu e ter menos galardão, não vai ser tranquilo. Eu duvido que seja igual uma pessoa que é ativa na obra do Senhor e uma que não é ativa. Por muito tempo eu orava, ó Senhor, apenas lavar o banheiro na tua casa tá bom, não negativo. Você vai passar a eternidade fazendo isso? Porque nós vamos ter consciência. É claro que não é medida de comparação, mas o povo de Israel no deserto, com fome, recebe o maná. Depois de um tempo estava fazendo o quê? Murmurando. Imagina você passar a eternidade inteira sendo a mesma coisa, sem nenhuma possibilidade de crescimento. Então, na pior das hipóteses, você é salvo, você vai para o céu e não tem galardão. Mas quando você não faz nada, você é essa figura infrutífera. E o Senhor está falando que ele corta. E se ele corta é porque não é filho. Mas ele continua sendo salvo. Continua sendo salvo. Não vai ter o galardão que deveria ter no céu. Mas eu não sei, a Bíblia não nos dá noção do que é essa diferença. Por exemplo, uma pessoa que é uma Madre Teresa de Calcutá, em que ela dá a vida dela para cuidar dos pobres, e eu, não dá para notícia o que é, mas que vai ter diferença e vai ser palpável. Tem um monte de teorias. Não, mas o galardão ele é meritório. A salvação que não é meritória. A salvação não tem. Se ela pudesse ser comprada, ela podia ser meritória. Que era o que os judeus pensavam. Os judeus pensavam que através do cumprimento das leis, que é a meritocracia, eu tenho mérito em relação àquilo, eu tenho aquele benefício. Em relação à salvação, não, mas em relação ao galardão, sim. Inclusive no inferno, a medida do fogo também vai ser isso. Tanto que o fogo maior vai ser sobre o capeta. E aí depois vai descendo. O sofrimento da pessoa, quanto mais ruim a pessoa foi aqui na terra, mais também ela vai ter sofrimento lá no inferno. Hã? Tá? Então nós temos que sempre entender que essa questão da figura estéril, ela pega pesado nessa condição do que você está fazendo. Porque a gente adora julgar as pessoas com as suas dificuldades em outras igrejas, mas o que nós estamos fazendo? É aquilo que eu falei na semana passada. Eu percebi que mais pessoas compartilharam as coisas que nós postamos. Mas será que é só isso que Deus quer de você? Você compartilhar alguma coisa? É o mínimo. Mas será que é só isso? Fale, Alice. E quanto à questão de quando a gente faz aqui, paga aqui na terra. No caso, a gente não paga pelo que a gente paga errado já aqui. Sim, nós temos uma dupla consequência. Da mesma maneira que a condição é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos, o que você faz aqui na terra, você paga aqui na terra segundo a lei dos homens. Não quer dizer que você está isento da lei de Deus. São duplas consequências. É como se você tivesse uma tributação municipal ou uma tributação federal. Você vai pagar aqui, se você pode fazer os rolos que você quiser. Se a justiça não te pegar, você não paga. Mas se não pagar aqui, você paga lá. E se pagar aqui, paga lá também. Aqui se paga só na lei dos homens? Não, isso aí não é bíblico, tá? Não, sim, porque eu estou falando no caso. Eu fiz mal a outra pessoa e, consequentemente, acontece alguma coisa de ruim comigo. Isso não é justiça do homem. Não é justiça não, e nem é de Deus necessariamente. Então não existe isso de que você faz aqui e aqui mesmo você paga. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Quando a gente olha o salmista, ele olha e fala assim: quase os meus pés tropeçaram, porque eu vi a prosperidade de quem? O ímpio é quem? Será que é só aquele cara que não aceita Jesus? Ou é aquele cara que é ruim, aquele cara que é cruel? Quando olha em relação às pessoas, fala assim: vocês sabem que os ricos te levam para o tribunal. Então todo o contexto da malignidade, ela está na questão da pessoa ser ímpia por natureza e quanto ela é ruim. Porque a gente tem pessoas que são moralmente corretas no mundo, que no nosso raciocínio não deveriam ir para o inferno, mas vão. Então nós temos o contexto do juízo humano e nós temos o contexto do juízo divino. Juízo divino, para aquelas que são filhos, vai ter o galardão ou não, maior ou menor. No inferno, a medida também é a mesma. Se a figueira continuar sem fruto, ela será cortada.
Igualmente, todos que não se arrependem e não mantêm uma atitude de humilde dependência de Deus não escaparão do juízo final. Não é porque eles não estão fazendo, é porque eles estão dando sinal de que é exatamente aquilo que eles são. O desperdício com o qual o dono da figueira não se conforma é que a árvore ocupe a terra inutilmente. Tudo que poderia mudar esse quadro de desperdício deve ser feito. Trabalhar a terra, colocar adubo. O tempo de um ano representa os incentivos que as pessoas têm para poder voltar a trabalhar, para que possam se arrepender, buscar o Senhor e servir alegremente. Então, tudo está acontecendo. Então, nós temos feito isso com vocês aqui na igreja. A gente tem atendimento, a gente tem discipulado, a gente tem os nossos cultos dominical, a gente tem nosso culto noturno, a gente tem aconselhamento, você me liga, eu te aconselho, a gente vai trabalhar e você faz o que com isso? Guarda na gaveta? A grande maioria aqui é assim, guarda na gaveta, eu faço demais já, você não faz nada. Diante do que Deus faz, eu olho para as coisas que Deus me concede e eu falo assim, eu não faço nada. Eu não faço nada. Em que eu poderia estar fazendo um monte de coisa? Poderia, mas eu tinha que fazer mais, eu tinha que ler mais, eu tinha que orar mais, eu tinha. E eu não sei como isso não incomoda você. Mas não incomoda, porque você continua do mesmo jeito. Arrependimento significa uma mudança radical do coração, e não apenas de opinião. Então, quando você muda a sua atitude, é realmente um arrependimento. A informação mais importante que se pode buscar nessa vida é a evidência concreta de que o seu arrependimento é genuíno. Como é que eu faço isso? Mudança de atitude. Isso é possível por meio dos frutos do arrependimento que faltaram na figueira. Diante do Senhor, você vai apresentar que fruto? Eu li bastante, eu estudei. Mas o que você fez de prática? Nada. Mateus capítulo 20. Cadê o resto do povo? André? B.O. da vida. Capítulo 20? Mateus capítulo 20, versos 1 em diante. Não vai ser tudo não, mas de 1 em diante. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viram na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha. Até aí, tá? Até o final desse versículo. E vos darei um convosco. Eles foram. Então a gente vê a história de um homem que tem uma vinha, que na verdade é a questão de Deus chamando a mim e a você durante toda a nossa vida. Algumas pessoas são chamadas em eternidade. Então, por exemplo, Júlia e Manu têm a oportunidade de ouvir o evangelho logo cedo. Eu fui ouvir o evangelho com 20 e poucos anos. Tá? Então, elas têm a oportunidade de ouvir o evangelho cedo. Então, elas começam a viver dentro desse trabalho. E aí você vai sendo chamado com 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, como eu e muitos outros muito mais velhos que eu. E vai embora. E aí esse arrendador da vinha chega no fim do período. Vamos lá agora. Verso 8. Mateus 28. 28. Nós estamos falando da parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus 20. Ao cair da tarde? Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Segura aí. Verso... Não. Verso 10. Ao chegar... O Ales ainda. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam um denário cada um. Então, ponto. Então, o que aconteceu aí? Ele chamou gente para trabalhar 6 da manhã, 10, meio-dia, 2, 4 e 5 horas. Acabou o dia, 18 horas, ele chamou o povo para pagar. E ele começa a pagar dos que trabalharam menos. E vai lá dar um denário para o cara. Quando vai chegando no primeiro, ele fala assim, pera um pouquinho, eu estou trabalhando desde as 6.
então eu vou receber mais. E ele fala, não, você vai receber um denário. Ah, não é justo, eu trabalhei mais. E o dinheiro, e Deus, e o trabalhador, o arrendador fala, não, mas eu não combinei um denário. Se eu quero dar mais, qual o problema? A generosidade de Deus anula qualquer vantagem que o judeu teria sobre o gentio. Então, os judeus, eles continuam achando que eles são um povo exclusivo de Deus. E eles são um povo de Deus. Essa ideia de que o povo evangélico é o novo Israel de Deus, e aí você descarta os judeus, é uma tolice, tá? O pacto que foi feito com a nação judaica, não foi feito com nós ímpios. Nós somos a figueira enxertada no negócio, na figueira, na videira. Não quer dizer que eles têm mais privilégio que a gente. Ele é bendito. Aquele povo que passou o tempo inteiro lá adorando ele, vai ser honrado como nós vamos ser. O mais importante para nós é reconhecer que Deus ele é generoso e misericordioso. Esta parábola não ensina nada sobre galardões grandes ou pequenos, mas sobre a graça imerecida pela qual Deus garante a vida eterna aos que creem em seu Filho. Então, diferente daquela parábola que a gente viu anteriormente, que falava de galardão e de arrependimento e mudança de comportamento, ele está falando sobre a graça. Independente do momento em que você aceitar Cristo. E aí, um grande perigo, porque algumas pessoas acham que vão viver a vida deles de uma forma dissoluta, e aí vão ter uma oportunidade no leito de morte, como acontece na Igreja Católica Romana, em que o cara, antes de morrer, o padre vai lá e dá extrema unção. Você aceita Jesus? Aceito, então está perdoado, está tudo certo, está tudo certo ali, beleza, faz uma oração, está perdoado, o cara vai direto para o céu. Não funciona assim. Não funciona assim. Nós não sabemos o dia que isso vai acontecer. Nós estamos aqui vivos, no outro dia a gente não está. Quantas pessoas já foram dentro dos nossos familiares que foram embora em que a gente não teve a oportunidade de se despedir? E não há o que fazer, não há como voltar atrás. É aquela máxima que eu falo das pessoas em relação ao cemitério. Eu faço bastante, não bastante, mas eu faço muitos enterros, e aí a pessoa naquele momento quer comprar uma coroa de flores. Para quê? Eu quero contratar um carro super luxuoso. Para quê? Tem que ter um serviço, a melhor capela. Para quê? Porque, na verdade, a pessoa está tentando, de alguma maneira, no coração dela, tentar se redimir perante as pessoas que estão vendo, porque aquele que está morto não está vendo aquilo. Perante Deus é que não é. Então, eu quero mostrar para a família do Beltrano ou do Ciclano que eu amo ele. Mas eu, na época do dia a dia, eu não visitei, eu não fiz nada. E aí, no final da vida, eu quero levar uma coroa de flores. Para quê? Para nada. Irmão Lourenço, ele é uma pessoa interessante de um livro que eu li há mais de 15 anos atrás, que ele e mais uma pessoa, já comentei sobre a respeito dessa pessoa, em que ela é uma pessoa que decidiu que ele iria se ocupar com as coisas do reino. Tudo que ele fazia para a glória de Deus, e ele procurava, de alguma maneira, sempre colocar Deus dentro do contexto do que ele estava fazendo. Ele foi conhecido, ele era uma pessoa do século XVI, em que ele tinha uma frase dizendo assim: a prática da presença de Deus, você tem que praticar estar diante do Senhor. Dentro do seu trabalho, dentro do arranjo de flor que você está fazendo, dentro do cliente que você atende, dentro do caminhão que você dirige, qualquer coisa, você tem que estar diante do Senhor. Seu método ilumina o conceito do valor espiritual e o desperdício no contexto de um mosteiro no sul da França, no século XVI. Seu método foi o seguinte: após dar-me todo para Deus, para que retirasse o meu pecado, então, por amor a Deus, renunciei tudo que não era Ele e comecei a viver como se nada mais existisse senão Ele ou eu no mundo. Ele começou a analisar a vida dele. Jonathan Edwards é uma pessoa que fez a mesma coisa. A pessoa começou a olhar para a sua vida e começou a fazer resoluções. A partir de hoje, eu não vejo mais Netflix. É pecado? Não, não é. Mas esse tempo que eu estava vendo essa série, eu vou usar para ler a Bíblia. Eu não vou mais fazer tal coisa, eu não vou mais assistir o jogo de futebol, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer porque eu vou dedicar ao Senhor. Eu vou ter a minha grade de prioridades, porque o grande problema que nós temos hoje é falta de administração de tempo.
Nós não administramos bem o nosso tempo. Então nós vamos fazendo as coisas sem nenhum tipo de planejamento. As pessoas, elas não planejam o que tem que ser feito. E aí elas se perdem. A mesma coisa é o que esse cara fazia. Então ele olhava para aquela situação toda da vida dele e ele falava o seguinte: eu vou dar o meu tempo o máximo possível para Deus. O que não é para Deus, eu vou descartar. É claro que ele não tinha família, mas se você tem família nessa jogada, tem que dar atenção para os familiares. Mas quanto tempo a gente perde? É aquela máxima de entrar no Instagram, entrar no Facebook, entrar no YouTube e ver quanto tempo você desperdiçou naqueles aplicativos. Isso. E aí o Senhor está trazendo exatamente essa condição dos trabalhadores na vinha, em que ele vai fazer todo um contexto de preparação, em que você tem a oportunidade de trabalhar e fazer algo na obra do Senhor e você simplesmente não faz. Reconheci dessa maneira, se você fizer isso, eu fiz, reconheci minha posição de criminoso diante de um júri, ou filho exemplar adorando tantas vezes possível, guardando a minha mente e a sua presença santa, reencaminhando a ele em toda ocasião em que notei que ele tinha se desviado. Em qualquer atividade, você tem que estar com a mente no Senhor. É possível? É possível. Esse homem fazia. Em cada hora e minuto, mesmo na hora de mais responsabilidade do serviço, espantei da minha mente tudo que era capaz de desviar a minha mente de pensar em Deus. Podemos facilmente discernir a diferença do coração deste trabalhador da 11ª hora e do fariseu que se dedicava a guardar a lei por amor de si mesmo. Desperdício em práticas religiosas ocorre sempre que o trabalhador se esforça sem o desejo de glorificar a Deus. É aquilo que eu falo. Outro dia eu estava conversando com o Alice e o Alice falou assim: poxa, eu queria aprender mais. E eu falei assim: faça teologia. Mas se ele for fazer teologia para não colocar em prática, não faça. Vai passear. Vai usar esse dinheiro para outra coisa. Porque senão você fica investindo tempo, você não aplica absolutamente nada. Qual é o fruto? Porque todas as coisas que nós fazemos, eles são benefícios do Senhor. E nós temos que colocar em prática. É como você está numa empresa, a empresa te dá uma liberalidade para você trabalhar e estudar, e aí quando você acaba o seu curso, você tem que aplicar isso dentro da empresa. Ele não está dizendo para você estudar simplesmente para você estudar, é para você aplicar e ser mais produtivo. Alguns aguentam a religião e outros se deleitam na salvação. É uma frase interessante desse homem. Algumas pessoas, elas olham para a religião como um apoio em que eles não têm que fazer mais nada. E outros se deleitam tanto na salvação que querem também colocar em prática o serviço ao Senhor. As religiões do mundo declaram: façam e vivam. A Bíblia diz: vivam e façam. Você está vivendo dentro do cristianismo? Faça algo. Tiago diz sobre essa condição da gente ter uma fé morta por não fazer absolutamente nada. Há um mês e pouquinho atrás, o Felipe chegou para mim: pô, pastor, eu quero dar uma palavra para a igreja. Cadê os outros homens? Cadê? Esse desejo de você produzir alguma coisa. Ah, mas não dá tempo, porque é Natal, é correria, é a formatura, é não sei o quê. O que você vai apresentar diante do Senhor? Em especial vocês que trabalham com flores, em que quando o fogo vier, ele vai encontrar coisas sem valor ou coisas valiosas. E eu não estou falando disso aqui, pelo amor de Deus. Bênção do Carlos e da Esther. E eu me surpreendo, porque o André com a Vânia, o Felipe com a Rayane, o Nicolas com a Aisla, o Alice e a Ingrid não falam assim: eu posso trazer um dia? Eu me surpreendo, sinceramente me surpreendo. Porque você tem uma habilidade, tem uma capacitação, e você não usa isso para o reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome, agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor e Teu cuidado. Queremos, Pai querido, colocar a nossa vida na Tua presença mais uma vez, pedindo a Ti a Tua luz, a Tua graça, a Tua direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso intervalo. Retornamos em 15 minutos, se Deus assim o permitir.